O que leva um antropólogo e cientista político a assumir a responsabilidade de zelar pela segurança de um estado tão frenético como o Rio de Janeiro? Com certeza, não apenas a vontade pragmática de tomar decisões e resolver conflitos setorizados. É preciso paixão. A droga responde a uma demanda específica que é forte, mas é insulada, é circunscrita, é limitada. E é essa paixão que, em uma mistura de realidade e ficção, se confirma em Elite da Tropa 2. Se o carro de polícia vem carregado de armas aqui, abre na frente de todos para distribuir as armas, vender as armas. Agora vão combater o crime com força, com a guerra, mas em que mundo nós estamos, não é? Luiz Eduardo Soares participou do governo do estado do Rio de Janeiro como subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania. Foi secretário de Segurança Nacional, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor de 10 livros, entre eles Elite da Tropa 1 e 2, que deram origem a 2 dos maiores sucessos do cinema nacional. Tem aquela laje ali, ó. Conta para um estrangeiro, para um europeu, tem boca. O que é boca? É uma loja, é um ponto de venda. Mas se as pessoas, se os consumidores sabem onde é, a polícia não sabe. Com uma combinação de literatura, jornalismo e denúncia, o livro é um raio-x das transformações do crime organizado e das trocas de poder no Brasil. Largo aço, sento dedo! O tal gato orçamentário é nacional. Ou nós damos um jeito nisso, ou isso dará um jeito em nós. Por mais paradoxal que este cenário seja, Luiz Eduardo Soares acredita que existe uma saída para o país. Ou nós pagamos decentemente aos policiais e há uma redefinição dos orçamentos públicos, ou essa situação vai passar a ser incontornável. E nessa edição do Sempre um Papo, Luiz Eduardo Soares lança seu mais novo livro, Elite da Tropa 2. Nós estaremos sempre juntos. Então, a curva do bom projeto, da boa política é piorar, invariavelmente, é piorar para depois, com consistência, alterar o patamar. Mas quem é que paga o preço de concorrer às próximas eleições, tendo piorado a situação, procurando convencer a sociedade que os frutos virão? É uma honra lançar o segundo livro, né, que a gente também fez, o Cabeça de Porco, e queria iniciar pedindo para você contar a história do livro. Só isso? Só isso. A gente tem tempo. O livro, eu não sei se alguns dos amigas presentes tiveram oportunidade de ler o primeiro. O livro não é exatamente uma continuidade, né, uma sequência. Durante muitos anos, nós lançamos o primeiro em 2006, maio de 2006. O primeiro filme foi lançado em julho de 2007, um ano e pouco depois, e eu nunca imaginei a possibilidade de uma sequência, ainda que algumas pessoas falassem, até por razões comerciais. Mas justamente por isso que eu achava que seria uma armadilha comercial, e se o primeiro livro tinha algum valor, era o seu caráter experimental, era a sua originalidade, era o risco envolvido em fazê-lo, risco, inclusive, do ponto de vista estético e formal, inventando um tipo, uma modalidade de narrativa que pudesse ser compatível com esse universo de valores e de experiências. O Zé Padilha, que é um parceiro desde a primeira travessia, desde o primeiro momento, nós dialogamos sobre o livro e o filme já lá atrás, nas primeiras versões do primeiro roteiro e nos esboços nesse ponto é interessante. Foi um livro meio conversado com o Zé Padilha? Foi encomendado para o cinema também? Ou você pensou literariamente? Não. Primeiro, o filme, quem lê o livro e o filme terá percebido, o primeiro filme não é baseado no primeiro livro. Eles foram construídos, de fato, em diálogo, tramas compartilhadas, alguns personagens comuns com as suas
variações de tratamento, mas muitas subtramas, muitos arranjos dramatúrgicos, digamos assim, muitos personagens distintos. A intenção era basicamente a mesma e algumas referências reais eram as mesmas. Quando o filme começou a ser bombardeado, o primeiro filme, com muitas críticas duras, assim, políticas, etc., ele chegou a ser chamado de fascista. Eu, que sou muito amigo do Zé Padilha, que admiro muito o trabalho dele, e que não interpreto assim o filme em absoluto, eu achei que seria desleal que eu enfatizasse a dissociação entre as duas obras, porque pareceria oportunista, pareceria que eu estava lavando as mãos e entregando o Zé e o Braulio às feras. É fascista, não tem nada a ver com isso. O livro nunca recebeu essa crítica, o livro é diferente, etc. E eu passaria ao largo disso. Então, quando ele começou a ser criticado, eu fui para o front com ele, e participamos juntos de entrevistas, etc. E eu, quando me perguntavam, eu dizia a verdade, evidentemente, não foram construídos em diálogo, mas são distintos. Mas, quando não me perguntavam, eu não fazia questão de insistir para não me dissociar, até porque eu acho que eu tinha crédito no mundo político, na luta pelos direitos humanos, a minha vida toda empenhada nisso, eu acho que eu tinha crédito suficiente para bancar uma interpretação distinta e para evitar que o Zé fosse exposto desse modo. O Wagner Moura, por exemplo, é um militante dos direitos humanos, é uma pessoa que eu conhecia da militância de direitos humanos. Soma nesse contexto da formação do livro, né? Hoje, por exemplo, Pimentel, além de tudo, todo dia está na Globo dando um depoimento, não é isso? É isso, ele é jornalista. Ele hoje é jornalista, ele faz acompanhamento diário para a TV Globo, para o Jornal do Meio-Dia, sobre a situação de segurança e insegurança do Rio de Janeiro. O André Batista ainda é major da Polícia Militar. Cláudio Ferraz, que se agregou a nós, a nossa equipe, agora no segundo livro, é delegado titular da DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e foi responsável por mais de 400 prisões de milicianos no Rio. Não há ninguém no Rio de Janeiro que conheça mais esse universo das milícias do que o Cláudio. E o livro não teria sido, de modo algum, possível sem o aporte do Cláudio, que trouxe toda a sua experiência, os processos, os inquéritos, os relatos todos, assim como dos companheiros da DRACO, inspetores, detetives. Dizendo que alguém da DRACO tinha sido morto, sabia que nós viríamos e que isso implicaria realização de uma investigação para valer. Foi perspicaz também, porque, nos envolvendo, afastaria automaticamente a delegacia local do caso. Delegacia da qual era íntimo, porque uma de suas tarefas era discutir os acordos entre seus funcionários e a milícia, e de intercambiar dinheiro, armas e até drogas. Falando do André Batista, pena ele não ter podido estar conosco aqui, que é uma pessoa muito interessante. Vocês imaginem o seguinte: quantos personagens do mundo da literatura, da fantasia e do mundo real poderiam vivenciar a seguinte experiência? À noite, enfrentam uma guerra, entre aspas, às vezes sem aspas, do ponto de vista de quem está ali no front, porque a troca de fogo aberta caracteriza o enfrentamento bélico para os que estão ali na ponta. Então, à noite, seus colegas em risco, sua vida em risco, suspeitos mortos, ultrajes, profissionalismo, transgressões de todo tipo, ilegalidades, dedicação, heroísmo, covardia, como quiserem, mas é um universo de extremos. Nós estamos no domínio da épica, né? E a trajetória do Batista é quase uma epopeia cotidiana que se rotiniza. Bom, essa é a noite. Ah, 01, o seu Marcinho, dono do morro. Vamos descer ele. Os senhores estão bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Algum dos senhores está ferido? Não, senhor. Algum dos senhores está baleado? Não, senhor. Então hoje os senhores vão aprender a carregar corpo. Sim, senhor. Sim, senhor. Os senhores estão esperando o quê? Vem, senhor. O dia começa a amanhecer, ele retorna ao comando do BOPE, tira o seu uniforme, toma o seu banho, lava o sangue, passa o remédio nas feridas e se veste como um civil, toma um ônibus e vai para a PUC. Vai para a PUC estudar Direito. A PUC, porque ele é um rapaz negro, pobre, de origem popular, que conseguiu, entretanto, uma bolsa, nós relatamos isso no primeiro livro, conseguiu uma bolsa na PUC para estudar Direito. E ele ali encontra outro grupo social, que vive o mundo das mil maravilhas, o mundo Walt Disney. Volta para casa, dorme um pouco, depois se encontra com a turma
num seminário, para preparar o seminário, como o filme conta, nós contamos no livro também, e, eventualmente, alguém acende um baseado. Vocês podem imaginar a cabeça do rapaz, porque a trajetória, né, a formação dele como um soldado guerreiro do BOPE identifica a droga e o mal absoluto, né? E ele não pode aceitar aquilo. Além do quê, por que é que ele mata as pessoas? Um grande amigo que é policial, tá? E o melhor amigo dele é policial também. E os dois são honestíssimos, tá? E com relação ao lance de Búzios, eu acho que tem que reprimir mesmo. Sabe? Tem que reprimir mesmo, cara. Lógico, gente, pô, peraí, gente. Por que lá os rapazes que carregam, transportam a maconha devem ser mortos e os outros que estão curtindo o consumo da droga vão ser donos de escritórios importantes, de firmas importantes, vão ser sócios de empreendimentos de sucesso na sociedade? É um mundo absolutamente esquizofrênico, né? As ambivalências brasileiras, as contradições aparecem no cotidiano dele de uma maneira eloquente. Então, eu não preciso de personagem nenhum com uma trajetória humana como essa. Você nem precisa de personagem, nem de grande invenção. Basta contar essa história e, a partir dessa história, costurar a noite e a manhã e mostrar as fissuras, as rupturas, os abismos que separam o universo noturno desse mundo diurno, composto por outros personagens, com outras tramas, etc. Então, nós partimos daí, tanto que o livro é relatado por um personagem narrador inspirado no André Batista. É aquela voz rascante, crua, áspera, um pouco agressiva do narrador do primeiro livro, que equivale ao discurso do Wagner no filme. Por que equivale? Aí talvez seja a contribuição mais interessante do livro ao filme. Porque nós, quando fomos fazer o lançamento do livro, em maio de 2006, eu tive a ideia de pedir ao meu amigo Domingos de Oliveira que convidasse alguns atores para uma leitura pública de alguns capítulos do livro. Eu acho que seria mais interessante do que simplesmente aquele encontro para as assinaturas e tal. E o Domingos, muito generoso, se dispôs a organizar. Os atores convidados, entretanto, resolveram refluir, com boas razões. Eles temiam um atentado ou algum ato violento no lançamento. Eu, então, disse ao Domingos, quem sabe alguém se dispõe a ler e gravar alguns trechos, alguns capítulos, e nós usaríamos como trilha sonora do lançamento. Também seria interessante. Aí o Domingos teve a ideia de convidar Wagner Moura para ler. Essa voz do Wagner, que eu tenho gravada e que foi a nossa trilha sonora do lançamento, depois se converteria na marca do personagem narrador, que, entretanto, não era o André. Na teoria, a gente faz parte da polícia militar. Na prática, o BOPE é outra polícia. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. Se você imagina a possibilidade de impor um despotismo sobre uma comunidade, um território, se você se impõe pela força sobre um território e sobre uma população, você pode muito mais do que simplesmente usar a liberdade que você tem de fazer o que você quiser nesse espaço. Você pode muito mais do que simplesmente vender droga. Paulo Roberto Pires, na apresentação do livro Elite da Tropa 2, adverte: a quem lê está reservado outro desafio: distinguir com clareza quem é herói e vilão e quando. Mesmo no mundo do crime organizado e na violência extrema, a lealdade faz toda a diferença, muitas vezes por linhas tortas. De repente me liga um velho amigo. Juro para vocês que, de fato, foi assim. Cláudio Ferraz. Nós trabalhamos juntos quando eu estive no governo do Rio, em 99. Ele ajudou a desenhar o programa Delegacia Legal, esteve envolvido com a reforma da perícia. Enfim, é um velho
companheiro, e eu não falava com ele já há muito tempo. Ele disse: Luiz, eu acho que eu precisava de um livro. Nós poderíamos escrever um livro sobre as milícias no Rio, porque, olha, já são 400 presos em 4 anos. É um universo que está sendo desnudado pelo nosso trabalho. As pessoas ainda não conhecem, nem no Rio de Janeiro, a gravidade disso. E, apesar do Marcelo Freixo, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que conseguiu bancar, finalmente, a CPI, foi fundamental, apesar de pesquisadores, amigos nossos, dos nossos esforços, apesar disso tudo, quem conhece a milícia é quem está sob suas patas, suas garras, sob sua tirania, pagando o preço, às vezes, com a sua vida e com a sua liberdade. Mas o grande público ainda não tem informações, sobretudo fora do Rio de Janeiro. Quando a gente viaja, todos perguntam: e o tráfico? Meu amigo, o tráfico já era, acabou. Quer dizer, evidentemente existe, mas não é o personagem importante mais, comparativamente com as milícias. Quando o Cláudio me fez a proposta, eu disse: puxa, Cláudio, nós estávamos nos negando ao desafio de escrever o Elite da Tropa 2, porque nós não contávamos com uma pessoa como você, não tínhamos esse conhecimento. Se você quiser, é bem-vindo a bordo, e aí então nós seguimos. Só existem tráfico e milícia, fontes dos piores crimes, porque a polícia é conivente, cúmplice, acionista, sócia ou protagonista do empreendimento. Os mafiosos das milícias são policiais ou ex-policiais de ambas as polícias, civil e militar, ou bombeiros. O resto é exceção. Agora eu te devolvo a pergunta: que guerra é essa? Essa que envolve as milícias? As milícias são máfias compostas por policiais corruptos, alguns bombeiros, alguns civis, alguns ex-traficantes, alguns agentes penitenciários, mas principalmente policiais, militares e civis na ativa, que se deram conta de que não era mais necessário manter-se como sócio menor da empreitada criminosa do tráfico, porque o tráfico no Rio de Janeiro só existe nos moldes como existe por conta da sociedade com o que eu chamava banda podre da polícia, um segmento policial que é parceiro do crime. É evidente, você conta para qualquer um. Assim, ó, no Rio de Janeiro você tem boca de fumo. Você conta para um estrangeiro, para um europeu, tem boca. O que é boca? É uma loja, é um ponto de venda. Um ponto de venda é um ponto de venda, mas é fixo, sedentário, para as pessoas irem lá comprar. Mas se as pessoas, se os consumidores sabem onde é, a polícia não sabe. Se esses pontos são fixos e se os usuários conhecem o mapa da mina, a polícia também conhece, óbvio. Portanto, se o estabelecimento varejista continua funcionando, é porque pagou sua taxa aos cúmplices policiais, certo? Porque as negociações são negociadas, são celebradas, são acordadas ali à luz do dia, à luz do sol. Não há nenhum pejo, não há nenhum pudor. Isso que torna as comunidades ainda mais revoltadas, mais indignadas, porque elas assistem àquelas guerras e não compreendem, se sentem, e são efetivamente vítimas inocentes desse confronto, porque dizem: mas que confronto é esse se vocês estão negociando? Se o carro de polícia vem carregado de armas aqui, abre na frente de todos para distribuir as armas, vender as armas, se a droga vem no carro da polícia, se vocês negociam e pagam a polícia na nossa frente, agora vão combater o crime com força, com a guerra, mas em que mundo nós estamos, não é? A milícia é um salto de qualidade no desenvolvimento racional da economia do crime, porque a economia, o crime tem uma dimensão econômica que é racional como toda economia. O fato de ser ilícito não altera o fato de que é uma prática racional que atende à lógica determinada de demanda e de oferta, com preços regulados, com intervenções. Enfim, o mercado funciona assim. E há um mercado extraordinário. Se você imagina a possibilidade de impor um despotismo sobre uma comunidade, um território, se você se impõe pela força sobre um território e sobre uma população, você pode muito mais do que simplesmente usar a liberdade que você tem de fazer o que você quiser nesse espaço. Você pode muito mais do que simplesmente vender droga. A droga responde a uma demanda específica que é forte, mas é insulada, é circunscrita, é limitada.
mas há todas as outras atividades econômicas que podem ser taxadas como uma espécie de um Estado, efetivamente, aí um Estado paralelo, né, que é capaz de cobrar taxas de toda a prática econômica, inclusive até, por exemplo, do direito de morar. Então, você paga o aluguel, mas paga uma sobretaxa para o miliciano. Você quer acesso ao transporte, à luz, gás, você tem de se servir dos milicianos, que cobram preços superiores aos preços praticados no mercado por conta do controle que exercem da coação, que aí intervém e, digamos, desequilibra o mercado. O tráfico já era, está em franco declínio. As milícias, as nossas máfias, não param de crescer. São um sucesso. A tendência é que as máfias substituam o tráfico ou se unam a ele. É muito mais atraente para o criminoso tomar conta de um território como a velha máfia faz, extraindo proveito, benefício e lucro de todas as atividades, inclusive criando, porque eles são muito inventivos, inclusive com espírito empreendedor, desculpa, criando novos negócios. Exemplo, que nós contamos no livro, que é fantástico. Caixa Econômica Federal fez lá um projeto de apartamentos, prédios para habitação popular. Bom, ótimo, vamos vender todos esses apartamentos para a população que necessita desse tipo de moradia. Vamos fazer uma propaganda, vamos vendê-los todos. E vamos promover uma mudança em massa no mesmo dia. E vamos organizar essa comunidade aqui. Então, efetivamente, fizeram isso, venderam os pobres coitados que compraram, caíram no conto do vigário, compraram essas unidades residenciais, ocuparam-nas com o provimento das condições de transporte oferecidas generosamente pelos milicianos, né? Uma vez ocupados todas as residências, os milicianos, então, impuseram as taxas, né? Luz, água, etc., o serviço de condomínio, transporte e tudo mais. Se compôs ali não só um curral eleitoral, prospectivamente, mas também uma base para exação fiscal ilícita, digamos assim. Bom, a Caixa Econômica entrou na Justiça para reaver os imóveis, evidentemente, né, para reintegração de posse. Então, as milícias tomaram de assalto a associação de moradores daquele bairro, matando a liderança, porque a liderança resistiu à cooptação, matando, atropelando, completamente sem nenhum prurido, é claro, eles não têm nenhum limite, matando a liderança, proclamando-se, então, defensores do povo. E foram à Defensoria Pública sensibilizar a Defensoria. Esses pobres senhores, pais de família, mães de família, pagaram pelos imóveis e agora estão tendo de abandoná-los pela reintegração de posse. E a Defensoria ficou sensibilizada, vendo que ali havia, porque há questões sociais e humanas, agora já são reais. O povo não tem culpa do que precedeu, do capítulo anterior. Vocês podem imaginar uma situação como essa? E migrações, eles estão promovendo migração da Baixada para a Zona Oeste, para algumas áreas, porque eles vendem território público, terreno público, mas eles vendem como se fossem proprietários. Porque interessa formar comunidade, interessa adensar demograficamente a área, porque cada indivíduo é uma contribuição, uma taxa prospectivamente. Então, isso é muito mais atraente, isso gera muito mais renda, né? E os milicianos são homens, em geral homens, sempre homens, eu nunca vi mulher, mas são bem informados, são profissionais, têm 30, 35 anos, 40 anos, às vezes estão na faixa dos 20, mas fizeram um curso de polícia, são técnicos, sabem administrar, conhecem o seu universo, falam de igual para igual, ameaçam os seus colegas, os policiais sempre me disseram, o Cláudio endossa isso, os policiais não têm medo dos traficantes, em média não têm medo, a não ser no momento do confronto você sente a agonia do confronto, mas não tem medo, porque eles não vão sair dos seus bunkers para ameaçar a sua família. Mas os seus colegas são tremendamente ameaçadores. Sair de um grupo para criar a sua própria milícia pode até ser aceito, desde que a pessoa que sai não cobice os territórios e os negócios do chefe. Para não ser considerado traidor, o sujeito tem que conversar com o líder e procurar uma área pela qual o chefe não tem interesse.
O que não se perdoa é o rompimento para disputar a mesma região e as mesmas fontes de renda. Isso tudo nasce da segurança privada informal e ilegal e do orçamento público da segurança, que é insuficiente e irrealista, formando-se o que eu chamo de gato orçamentário, para usar a linguagem miliciana dos gatos, né? É o budget cat, tem o net cat, tem isso aqui, então tem o gato orçamentário. O gato orçamentário é uma ligação clandestina que liga o Estado, que é zelador da legalidade, supostamente, ao pântano da ilegalidade, que liga o orçamento público à prática do ilícito. Como? O policial ganha o salário, salvo em Brasília, em casos excepcionais aqui e ali, mas, em geral, salários insuficientes, muitas vezes indignos, incompatíveis com a magnitude dos desafios que enfrentam, com a importância da sua tarefa histórica, a construção da democracia, enfim, é uma instituição fundamental. No entanto, os salários, no caso do Rio de Janeiro, são os segundos piores do Brasil, para vocês terem uma ideia da gravidade. Bom, o policial tem que sobreviver, como todos nós, e vão se dedicar a um segundo emprego para completar sua renda, um bico, como eles dizem. Onde é que vão fazê-lo? Onde tem experiência, onde tem competência, na área da segurança, então na segurança privada. Ocorre que isso é ilegal, com exceção de Brasília e em algumas áreas em São Paulo, porque é um projeto piloto lá buscando uma nova regulação, mas é um caso absolutamente à parte. Então, é ilegal. As autoridades fingem que não veem, porque, se vissem, teriam de interceptar, reprimir, impedir que se fizesse essa ligação do funcionário público com a segurança privada. E, se isso acontecesse, se houvesse essa repressão, para onde iria a demanda salarial? Ao governo, ao Estado, e o orçamento público entraria em colapso, porque é um orçamento irreal, incompatível, de fato, com a necessidade até de reprodução da unidade doméstica do policial. Então, diante disso, as autoridades fingem que não veem. E se cria, então, um casamento perverso, uma cumplicidade, uma espécie de funcionalidade de desiguais, não é? Para que o orçamento não seja alvejado, não seja desestabilizado. Sob a sombra da indiferença, da negligência oficial, transcorrem dinâmicas benignas e malignas. As benignas são policiais honestos, honrados, trabalhadores que precisam sobreviver e vão à luta, honestamente. É ilegal, mas a motivação é absolutamente honesta e justa. E há também um maligno que se aproveita da negligência, da omissão oficial para organizarem-se como grupos de extermínio, para gerar insegurança e vender segurança, para funcionar aqui e ali como pistoleiro, em certos estados ainda existe isso, ou, no estágio mais avançado de evolução dessa perversa racionalidade, para estruturarem-se como máfias, como milícias. Ou nós pagamos decentemente aos policiais, e há uma redefinição dos orçamentos públicos, ou essa situação vai passar a ser incontornável. Ou nós disciplinamos essa matéria, criamos normas, e, ao invés... Isso é típico brasileiro, né? Nós proibimos e depois viramos o rosto, a regra não pega, e nós hipocritamente convivemos com a nossa boa consciência que está salva. E a prática horrorosa, sem direção, assume seu próprio caminho. Olha, que oportunidade rara. Eu já dou os parabéns aqui, esse trabalho que vocês fazem, porque ele é mais que um trabalho de utilidade pública. É mais que um trabalho com fins, digamos, de promoção e comercial. É um trabalho que vocês fazem para a comunidade, trazendo debates como esse de uma forma aberta, franca, o cidadão que quiser vir aqui para poder debater, e trazendo algo de relevo nacional. Firmino não é o chefe da milícia à toa. Se dependesse da patente, o sargento mal teria onde cair morto. Sua pretensão era construir um império, conquistando territórios, dominando os moradores, recolhendo as taxas sobre gastos, transporte, luz, TV, comércio, residências, promovendo migrações da Baixada para favelas próximas à zona sul da capital, oferecendo lotes públicos a preços acessíveis, financiáveis.
Quanto maior a densidade demográfica, maior o lucro. Ainda, parafraseando o filme do João, é ainda uma notícia de uma guerra particular. Nós não temos informações, senão por uma matéria da Folha de São Paulo sobre a primeira milícia identificada em São Paulo. Isso tem uns 3 meses, 4 meses. Se há uma, é possível que haja outras. Como as condições de possibilidade estão dadas e há uma pressão natural que impulsiona numa certa direção, é possível que isso se desenvolva em outras áreas. Claro que isso tem a ver com a peculiaridade de uma instituição, a instituição no Rio de Janeiro, as instituições policiais no Rio de Janeiro estão muito degradadas, há problemas particulares da política do Rio de Janeiro. É evidente que, em outras áreas, nós podemos esperar que nada seja assim tão grave e atinja tal patamar. Mas eu diria a vocês, o tal gato orçamentário é nacional. Ou nós damos um jeito nisso, ou isso dará um jeito em nós, de um modo ou de outro. Ou nós pagamos decentemente aos policiais e há uma redefinição dos orçamentos públicos, ou essa situação vai passar a ser incontornável. Ou nós disciplinamos essa matéria, criamos normas e, ao invés... Isso é típico brasileiro, né? Nós proibimos e depois viramos o rosto, a regra não pega e nós hipocritamente convivemos com a nossa boa consciência que está salva. E a prática horrorosa, sem direção, assume seu próprio caminho. Nós poderíamos discutir se é inviável, de fato, um orçamento decente. Eu acho que não é inviável, mas, se fosse o caso, nós poderíamos normatizar a informalidade para que o policial pudesse fazer decentemente o seu trabalho, inclusive porque ele morre mais e ela em folga do que no trabalho, sem os apoios e as garantias trabalhistas, institucionais, etc. Tem aquela laje ali, ó. Olha lá. Eu transformei o BOPE numa máquina de guerra. Se a gente se coloca um objetivo muito, muito, muito distante, muito superior às possibilidades reais, nós podemos cruzar os braços. A gente não vai nunca para o embate do dia a dia, dos encontros e desencontros humanos, dos pequenos projetos, dos pequenos esforços como o do Zé Francisco, que são admirados por nós todos fora de Minas e aqui também, da defesa dos direitos humanos, no controle externo da atividade policial. Esforços de tantos profissionais, está aqui Tenente-Coronel Miriam, da PM de Minas, que inspirou tanta gente fora de Minas, também em Minas, outros companheiros policiais no dia a dia, ou os que trabalham na prevenção, ou os outros na formação. Enfim, esses que, com o seu tijolinho, com o seu pequeno grão, vão abrindo brechas, abrindo espaços e possibilidades novas de reconstrução. Então, se a gente tiver uma perspectiva assim mais da escala humana das possibilidades, há muito a avançar. E avançar significa evitar que as pessoas morram de uma forma violenta em tamanho número, em tal dimensão. Com uma postura desse tipo, vamos parar a sangria, vamos interromper o genocídio, vamos reduzir o número de homicídios dolosos. O Brasil pode continuar sendo o país injusto que é, cheio de problemas, contradições e corrupção, etc. Mas pode continuar sendo isso que é durante algum tempo, e ainda assim a gente ser menos cruel, menos violento, menos bárbaro, porque 35% dos homicídios são perpetrados pela banda podre da polícia, ligada às milícias. Então, se a gente puder fazer com que as forças do Estado matem menos, já seria um avanço, né? Já é uma contribuição. O Estado, afinal, não tem o papel de matar, mas de zelar pela vida. Então, já é um avanço. No Rio de Janeiro, de 2003 a 2009, inclusive, 7.854 pessoas foram mortas por ações policiais. 7.854, de 2003 a 2009, mais de 1.000 por ano. Preciso dizer a cor da pele da imensa maioria, o local de moradia, sexo, idade. Não preciso, vocês já imaginam. São jovens do sexo masculino, moradores das áreas pobres, de 15 a 24 anos, em geral negros. Então, é o nosso racismo estrutural, é uma máquina de morte que nós estamos alimentando. Então, estancar isso é possível. Até eu devo dizer isso porque, digamos, a única, talvez, realização da minha vida que eu acho que vale alguma coisa de fato, quando eu estive no governo do Rio, durante aquele ano 99, nós conseguimos reduzir as mortes provocadas por ações policiais para o patamar que é elevadíssimo, eu não posso dizer isso como um trunfo, elevadíssimo, mas os menores dos últimos 20 anos.
O Elite da Tropa 2 se constrói, em parte, se perguntando sobre os efeitos do filme no imaginário coletivo, particularmente dos policiais, e conta a história real até 80% dela, depois ficcional, mas impressionante, uma história real de um policial que se identificou com o Capitão Nascimento e reivindicou a paternidade, e passou a se ver como Capitão Nascimento, e passou a pagar um preço altíssimo por isso. E eu acho que isso diz alguma coisa para nós a respeito do lugar da cultura nas nossas práticas, e, por isso, esse é um tema objeto do Elite 2. E, nesse sentido, o Elite 2, o livro, metalinguisticamente se reapropria do primeiro filme. Morei durante 28 anos numa favela aqui em Betim, muito pouco tempo que eu saí, e, ao longo desses 28 anos, acompanhei a trajetória, né, de uma mudança e dessa organização do crime organizado lá dentro, que resultou, né, numa mudança radical. Sou professor nessa mesma comunidade, né, há 16 anos, e algumas coisas que me assustam e que também pode até parecer motivo de piada, uma delas é que eu tenho contato com pessoas do Rio de Janeiro, e aí, às vezes, eu conversando com pessoas de favelas do Rio de Janeiro, eu falo com eles que aqui a gente não tem um baile funk, né? Aí teve uma pessoa de lá que falou assim: yes, nós temos o baile funk. Porque na comunidade na qual eu morei, a rua virou um espaço onde você não pode mais transitar a partir de determinada hora. E eu fui criado brincando na rua, paquerando na rua até a madrugada na minha adolescência, né? E hoje eu falo isso com os meus alunos, eles simplesmente dizem que eles têm muita resistência em acreditar nisso. E aí eu queria saber de você, a minha pergunta, a sua opinião sobre essa política da polícia pacificadora no Rio de Janeiro e o que ela pode ensinar para o Brasil. As UPPs, na verdade, têm uma história, porque sabe que na política tudo ressurge com outro nome, outra marca, no momento conveniente, mas isso tem uma história. Uma história que começa com o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi um líder importante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que começou a pensar a questão do policiamento comunitário como um novo paradigma lá nos anos 80. Em 99, quando eu estive no governo, um dos nossos programas chamava Mutirão pela Paz, que era exatamente os textos, a ideia da UPP, que é oferecer o serviço de policiamento às favelas que se oferece aos bairros chiques, aos bairros ricos da cidade. Ninguém invade Ipanema, ninguém faz uma incursão pelo Leblon, ninguém ocupa a Copacabana. A polícia está presente nesses bairros dia e noite, é um serviço que o Estado tem de prestar, não é? E que é de 24 horas, e com respeito pela população, para garantir seus direitos e suas liberdades, sua vida, sua integridade, a paz daquela comunidade. Enfim, para prover segurança àquela população. E é disso que se trata. Então, em primeiro lugar, substituir as incursões bélicas por um policiamento permanente, respeitoso e, tanto quanto possível, inclusive, mais sofisticado. E a gente chama comunitário, esse nome alude a 1000 experiências e paradigmas distintos, mas aponta na direção, digamos, de um refinamento do tipo de trabalho que lá se faz, que é mais do que simplesmente estar presente. O policial, num policiamento comunitário que mereça esse nome, a meu juízo, é um gestor local da segurança, reflete sobre as circunstâncias que cercam os problemas para se antecipar. Então, ao invés da incursão, você tem a permanência. E, na medida em que o Estado cumpre a sua obrigação na área da segurança, pode cumprir suas obrigações nas outras áreas. Os professores podem atuar, a área da saúde pode atuar, e, então, projetos sociais que traduzem as responsabilidades plenas do Estado podem se cumprir. Então, nós temos essa constelação de intervenções que são muito mais do que policiais. Aí as secretarias diversas do Estado têm que estar presentes e podem desempenhar seu papel. A desculpa por não o fazerem é a insegurança, o fato das comunidades estarem ocupadas por um poder paralelo armado. Mas, se isso já não existe, é perfeitamente possível fazer esse outro trabalho. Ali passa a ter vigência o Estado Democrático de Direito. O Estado é soberano também sobre aquele território. Não são alguns brasileiros armados que vão se impor tiranicamente sobre ninguém. Ali se restaura essa boa ordem constitucional, não é? O nosso desafio no Rio de Janeiro é mudar a polícia. Se nós não enfrentarmos esse desafio, a UPP não vai, infelizmente, se sustentar. A ideia simplória e aparentemente astuta, mas suicida, estúpida, era de que vivíamos uma guerra e na guerra vale tudo. Tudo se justifica.
Nela, o melhor desempenho é o mais destrutivo, porque a meta é eliminar o inimigo. O resto são acidentes de trabalho. Afinal, tudo tem seu preço. Ele acabou assassinado pelos seus companheiros de cela. O seu corpo foi jogado numa lixeira. Sobre a lixeira foram jogados todos os seus livros e sobre os livros uma faixa que dizia: "Esse não lerá nunca mais". Elite da Tropa 1 tem um personagem extremamente interessante, que é um traficante que tenta sair desse mundo e é praticamente cooptado de volta, né, porque a máquina não pode deixar de produzir, né? E aí fica a sensação para a gente, será que tem jeito, quer dizer, combater isso tudo e será que há saída para essa questão do tráfico, da criminalidade, com tanta corrupção? Esse caso que o Dr. William relatou do livro é um caso real, em que eu estive pessoalmente envolvido, um caso até muito emocionante, e que, enfim, remete a situações que são exemplares, quer dizer, que são típicas do problema da corrupção policial, que se transforma em algo muito mais grave. Um traficante, que era o líder da Rocinha, o líder do tráfico da Rocinha, que tinha certas peculiaridades, era, como eles dizem, das antigas, aquele tipo de traficante populista, que busca fazer a política da clientela para ficar bem com o povo, que não gosta de batalha porque sabe que vai perder com isso em todos os sentidos. Era aquele velho morador que se perdeu no crime e queria fugir. Eu sou secretário nacional, só posso prender você. Eu lamento muito, mas é a minha responsabilidade, é a minha tarefa. Eu tenho que prender você. Agora, como ser humano, eu, Luiz Eduardo, eu gostaria muito que você conseguisse desaparecer e reaparecer em outro universo de significação para você e que você passasse a ter uma vida decente, uma vida positiva, uma vida de paz e de cooperação com os seus. Eu sonho que você consiga, se é isso que você quer, tomara que você consiga. Isso é muito mais importante do que punir você, ou vingar, ou levar você para o presídio, para você ficar lá aqueles anos, até porque aqueles anos no presídio podem demovê-lo dessa boa intenção de recomeçar. Eu saí do governo, houve uma crise tremenda, eu estou lá na Bahia e me bate no ombro um rapaz, que já não era tão jovem assim. Disse: o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço, eu sou fulano de tal. Eu fugi, estou aqui de passagem, mas vou desaparecer, vim aqui por uma bênção e estou no mundo. Eu já não era mais secretário, estava ali, disse assim: está aqui o ser humano, boa sorte para você, eu espero que, como ser humano, você consiga se reconstruir. E minha mulher estava comigo, disse para ele: olha, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai ser muito atraído para voltar. Não olha para trás. Se você voltar, você está perdido. Não olhe para trás. Bom, foi isso. Pouco depois, como está relatado no livro, ele é preso, ou melhor, sequestrado, porque os policiais, ele os reconheceu, mas a operação não foi oficial, ele não foi preso, não foi conduzido à autoridade policial, ele foi sequestrado, conduzido ao Rio. No Rio, ele foi colocado num local ignorado, e de lá recebeu, pelo celular de um policial, o telefonema de um personagem importante, que disse a ele: você quer morrer, você quer viver, você quer a sua liberdade, essa é a sua oportunidade. Agora você vai ter de produzir por semana X, por mês Y, nós não podemos dispensar a sua produtividade, você é um empreendedor leal, que cumpre obrigações, eficiente, competente, nós precisamos disso. Então, você volta para o seu trabalho e não abandone o seu posto. Ele voltou, então, começou a trabalhar e começou a ser visitado toda semana por alguns policiais que batiam ali na porta pedindo dinheiro. Ele disse: olha, gente, estou fora, eu não estou mais no tráfico, de fato, eu estou fora, não tenho dinheiro. Agora, se tivesse, também não daria, não faz sentido nenhum.
eles insistiam e ele ia se irritando, a coisa ia ficando mais grave, mais conflitiva, até que, num sábado, ele ia para uma feijoada, um churrasco com os colegas da ONG, com um casal no carro. E o carro foi interceptado por um carro policial, como se fosse não uma blitz, mas uma abordagem especial para identificação. Todos se identificaram. Quando viram o nome dele, fingiram, né, representaram como se estivessem surpresos. Você? Mas você por aqui? Você na rua? Disse, não, eu tenho toda a documentação, eu estou livre, paguei minha dívida com a justiça, como eles dizem. O sujeito disse, não, mas você vai nos acompanhar para a delegacia. Disse, não, eu não vou. Enfim, começou aquela altercação, disse, nós vamos te prender por desacato, hein? Aí disse, tá bom. Então ele foi para a delegacia. Chegando na delegacia, disse, pois é, são 20 mil reais. Disse, meu amigo, eu não tenho 20 mil reais, e se tivesse, não daria. Oh, mas, olha, é grave, hein? Porque aquela arma que você carregava, aquilo vai te dar um flagrante. Disse, que arma? Pô, essa Glock aqui. Uma pistola sofisticada e tal. Ou seja, foi preso em flagrante. E como ele era supostamente muito perigoso e tinha esse passado, puseram-lhe direto, que é absolutamente ilegal, em Bangu, de onde ele viera. Ele, então, fica desesperado porque, não por estar preso, isso também, mas isso é de menos, desesperado por ver-se obrigado a ter de comandar ou participar, de alguma forma, de uma rebelião que vai condená-lo depois, apenas que o vão devolver à vida da qual ele estava saindo. É uma forma completamente inacreditável. Luiz Eduardo, dá uma ilustração que você estava me dizendo ali no bastidor a respeito do potencial da leitura como transformador. Você me citou o caso do Marcinho VP, não foi? Pois é, a coisa da leitura, às vezes a gente pensa que é romântico de nossa parte, ficar elogiando a literatura, a leitura, não só a literatura, o livro, né, e a cultura. E parece, às vezes, assim, quixotismo de intelectual, de acadêmico, mas há uma história que está relatada num outro livro que eu fiz com meus amigos Bill e Celso Ataíde, MV Bill e Celso Ataíde, chamado Cabeça de Porco, e que conta o seguinte, o Marcinho VP, são dois com o mesmo nome, dois traficantes do Rio com o mesmo nome, um deles já falecido. Esse que morreu em circunstâncias incríveis, porque ele tentou várias vezes sair daquela vida, várias vezes fugir, mas fugir não é fácil. Imaginem fugir sem um conhecimento do mapa do mundo, sem conhecimento de que no mundo se falam línguas distintas com culturas diferentes, que deslocar-se implica também renegociar a realidade, a compreensão dos códigos de sociabilidade. Imaginem um nível de ignorância que está tão distante de nós que nós não conseguimos nem figurá-lo. Tanto que ele acaba sendo preso, voltando da Argentina, ele fugiu para a Argentina, voltou para o Rio de Janeiro. Foi para uma favela, que é o espaço em que ele transita. Foi abrigado por alguns traficantes, mas estava mendicando. Ele não estava armado, não estava praticando nenhum ilícito, estava praticamente mendicando, dormindo de favor aqui e ali, com roupas sujas e velhas no corpo. Foi preso assim. Bom, na prisão, ele pediu ao João Salles que levasse para ele pediu livros. Ele já tinha feito esse movimento de começar a ler há muito tempo e tinha gostado de ler. E o João começou a levar para ele os livros da literatura brasileira do início do século XX, Lima Barreto, levou Machado. Depois, pensadores sobre o Brasil, começou a compartilhar com ele algumas coisas. E ele ficava fascinado. Era um mundo que ele ia descobrindo e realmente se apaixonando por aquilo. Ele acabou assassinado pelos seus companheiros de cela. O seu corpo foi jogado numa lixeira. Sobre a lixeira foram jogados todos os seus livros e, sobre os livros, uma faixa que dizia: esse não lerá nunca mais. Você viu Taxi Driver, o filme do Scorsese? Imagina se alguém, vendo o filme, dissesse o seguinte: o filme está defendendo a visão de que há uma degradação moral na América e que é preciso um banho de sangue nas prostitutas, nos homossexuais, nos desviantes e nos loucos para que se restaure a ordem perdida. Eu acho que você concordaria que isso seria um descalabro, um total absurdo, porque
Esse é o universo mental do personagem que o Al Pacino faz. E o filme é extraordinário porque nos permite, inclusive, criar uma empatia humana a ponto de você compreender, de alguma maneira, aquele personagem, sentir como ele, ainda que você jamais sonhasse que um banho de sangue moralista fosse a medida higiênica para a restauração de coisa alguma. So what do you want to hack for, Bickle? I can't sleep nights. There's porn up there just for that. Yeah, I know. I tried that. Se o Zé estivesse fazendo um documentário, teria, digamos, alguma liberdade e, por outro lado, alguns limites. Em optando pela ficção, também teve de adotar e enfrentar os desafios da linguagem cinematográfica com todas as suas peculiaridades. Então, não há propriamente o Capitão Nascimento, na realidade, mas há traços de muita gente. Eu conheço vários profissionais, o Pimentel é apenas um deles, o próprio André Batista é outro, que viveram esse mundo acreditando piamente, com toda honestidade, com toda honradez e caminhando numa direção que era absolutamente equivocada, que eles mesmos identificaram como equivocada. Que o pessoal fala muito em tirar as crianças da rua, e eu condeno assim, vigorosamente isso, porque eu acho que a gente tem que recolocar as crianças na rua. Né? A gente tem que ter o direito de ir para a rua. Eu simplesmente não aceito, não consigo aceitar uma condição em que as crianças daquela comunidade não possam ter o que eu tive, que é poder andar na rua. Né? E andava numa rua de lama, numa rua de terra, hoje eles têm uma rua de asfalto, eles têm uma rua, né, sem esgoto a céu aberto, mas eles não têm a rua, porque efetivamente eles não podem estar lá. Bom, você diz, os problemas estão aí. Veja, para nós que trabalhamos com isso, o fundamental é criar condições para que um dia o que está aí deixe de estar. Não é sair correndo atrás e resolvendo o problema no varejo. Isso é o que todo mundo faz a vida inteira. O que está acontecendo em Pernambuco? Uma experiência exemplar, também inspiradora. São os dois casos brasileiros que merecem, de fato, muita atenção. O caso de Minas e o caso de Pernambuco. O caso de Minas reproduz a experiência mineira, a matriz do paradigma mineiro, que dialoga, não estou querendo, pelo amor de Deus, advogar paternidade, mas dialoga com a nossa experiência no Rio, que não fez nada de extraordinário, apenas olhou para o mundo e copiou o que havia no mundo dado certo. Então, a experiência mineira dialoga com as experiências interessantes que estão em curso fora do Brasil, tiveram em curso no Brasil, e Pernambuco, o Eduardo Campos resolveu abraçar o tema, protagonizar uma intervenção de rearranjo profundo nessa área, e o trabalho que eles estão fazendo é realmente de tirar o chapéu. Aí você diz, mas olha os dados. Olha os dados. Agora nós começamos a ter o declínio das taxas com consistência já por um ano. Porque, veja, esse é que é o problema. Como é uma situação emergencial, todo mundo quer resolver de imediato, até para ganhar o voto na próxima eleição, porque nós temos um ciclo bienal que exige que você dê sempre respostas imediatas. Ninguém quer pagar o preço de fazer a reforma cujo fruto venha para o sucessor. Então, a curva do bom projeto, da boa política, é piorar, invariavelmente, é piorar para depois, com consistência, alterar o patamar. Mas quem é que paga o preço de concorrer às próximas eleições, tendo piorado a situação, procurando convencer a sociedade que os frutos virão? Além dos problemas imediatos que continuam existindo, as polícias estão se reorganizando, se pensando de outra maneira. Existe aqui uma supervisão independente de política preventiva, só existe aqui, isso nem em Pernambuco ainda existe, com problemas, com dificuldades, etc. Você tem um diálogo com a universidade, das direções policiais, que você não tem em lugar nenhum do Brasil. Nós não temos, no Rio, nenhum sinal de que alguma coisa assim, de reordenação matricial, tivesse no horizonte. Por isso que dá uma tristeza, uma angústia muito grande, porque no horizonte a gente não vê possibilidade de mudança de base, mudança institucional profunda.